Olá pessoal, eu sou Sérgio Amorim da SA Consultoria Industrial. Hoje estamos aqui para falar sobre a execução do planejamento operacional. Sempre eu peço para que quando a gente posta um novo vídeo que vocês deixem o like no nosso canal, que se você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe esse vídeo com mais outras pessoas. Essa parte aqui que nós vamos conversar hoje é uma parte que pouca gente consegue fazer bem feito. Primeiro é ter o planejamento operacional. Muitas empresas não têm um planejamento operacional para o setor, tá certo? Ela simplesmente programa e deixa a cargo do supervisor identificar para onde é que ele vai começar. Então, o hábito é esse, né? Então, o critério também de execução, tá certo? É baseado só na experiência do supervisor, do gestor. Vamos lá. A execução do planejamento operacional é a etapa crucial para transformar a estratégia em ações tangíveis, ou seja, a execução, e alcançar os objetivos da organização, que são o quê? As metas. Aqui estão algumas diretrizes para ajudar na execução eficaz do planejamento operacional, certo? Primeira delas, atribuição de responsabilidade. Atribua tarefas e responsabilidades específicas a indivíduos ou equipe. Garanta que cada pessoa entenda claramente o que é esperado dela e como sua contribuição se alinha aos objetivos operacionais. Essa atribuição de responsabilidade, né, tem que ser feita numa reunião diária, aonde você mostra para cada um a responsabilidade da tarefa que você vai executar dentro do contexto como um todo, né? Quanto tempo você tem para executar, quando é que começa, quando é que termina, né? Para isso tem que ter uma comunicação clara, comunique claramente os objetivos de metas e planos operacionais para todas as partes envolvidas na execução dos processos. Certifique-se que todos os membros da equipe compreenderam as suas responsabilidades e papéis na execução do plano. Então, aqui também mora outro ponto aqui que normalmente fura. A pessoa chega, explica o que quer e vai embora. Sai. Quando a pessoa começa a fazer errado, a supervisora começa a se chatear porque ela explicou e a pessoa não compreendeu, né? Então, é responsabilidade de quem explica checar se a pessoa entendeu, né? Peça para repetir, acompanhe a execução, para ter certeza que a sua mensagem chegou de forma completa. Recursos adequados. Garanta que os recursos necessários, como pessoal, orçamento e equipamento, estejam disponíveis. Identifique e resolva quaisquer lacunas de recursos que possam impedir a execução eficiente do plano. Então, esse é outro ponto. Não adianta você descobrir no meio do processo que faltava uma operação na sequência operacional, que eu precisava de 3 máquinas e só tinha 2. Tá certo? Então, isso é falta do supervisor trabalhar preventivamente. Ou seja, normalmente a empresa que passa por isso, ela não tem um planejamento operacional, ou se tem, está mal feito. E a pessoa que está executando também não está executando como deve ser. Monitoramento contínuo. Estabeleça sistemas de monitoramento para acompanhar o progresso em relação às metas estabelecidas da referência online. Então, aqui não adianta chegar no fim do dia e dizer que eu não produzi porque ficou a produção presa numa máquina, numa costura reta, numa goleira, numa máquina qualquer. Realize reuniões regulares de acompanhamento para avaliar o desempenho e ajustar o curso, se necessário, né? Então, eu já falei que é necessário uma reunião diária no início do dia para que você explique para cada um as suas metas, né? E o que é que ele tem para ser feito, quais são as operações, o tempo que ele tem para fazer, etc. Feedback e melhoria contínua. Solicite feedback regularmente dos membros da equipe e partes interessadas. Então, é muito interessante se perguntar como é que a pessoa está se sentindo naquela operação, quais são as dificuldades,
Use os comentários para fazer ajustes e melhorias contínuas no processo de execução. Flexibilidade. Esteja preparado para ajustar o plano conforme as condições e circunstâncias. Mudam durante a execução. Então, assim, muita gente faz um planejamento, aí quando dá 10 horas da manhã, acontece alguma coisa que não estava previsto no planejamento, e aí ela simplesmente esquece o planejamento e vai para dentro e vai puxar com a mão, né? Vai puxar, empurrar a produção. Então, ou seja, esse é um erro muito comum. Não, a menina não andou, a menina faltou. Sim, mas tu fez o planejamento ontem contando com ela. Se ela faltou hoje, tu tem que refazer esse planejamento, né? Então você tem que entender que o planejamento não vai resolver os problemas dela. Pelo contrário, vai evidenciar a falta de capacidade de fazer a gestão, né? Na hora que eu vejo um supervisor, um encarregado de produção, abandonar o planejamento porque alguma coisa saiu do eixo, aí, amigo, pode esquecer que a eficiência dele vai ser um dia dá, outro dia não dá, né? Então você tem que pegar o planejamento e fazer uma correção no físico de rumo para que a produção volte para dentro do planejamento, né? Você tem que ter flexibilidade para lidar com imprevistos, tomar decisões rápidas quando necessário. Não abandonar totalmente o planejamento, como grande parte dos supervisores faz. Principalmente supervisores que trabalham com pequenos lotes de produção. Quando eles trabalham com muito lote de produção, que tem aquela velha máxima que eu passo, quando entra um modelo novo, eu passo alguns dias sem deficiência, como uma coisa normal, tá certo? Que não é normal, né? A pegada é outra, tá certo? De você trabalhar com pequenos lotes. Treinamento e desenvolvimento. Forneça treinamento adequado e quando necessário para garantir que a equipe possua a habilidade necessária para executar as tarefas designadas. Então você precisa desenvolver o que, pessoal? Polivalência, incentivar as pessoas a aprenderem mais de uma operação. Senão você não consegue executar um planejamento ou fazer um planejamento que atenda a demanda, né? Até porque a gente procura trabalhar para atender a necessidade do cliente, não para atender a necessidade da operadora, como tem algumas fábricas ainda que trabalham assim. Na hora que falta uma determinada operação, procura um modelo que às vezes não está nem cortado, para ser cortado com urgência, para não deixar aquela operadora parada, em vez de você treinar ela para fazer outra operação do produto que já está dentro do setor. Cultura de execução. Desenvolva uma cultura de organização que valorize a execução eficaz. Reconheça e recompense os esforços bem-sucedidos e promova uma mentalidade de aprendizado contínuo. Então, assim, cultura da execução. É muito importante você desenvolver essa cultura. Alinhamento dos objetivos estratégicos. Verifique regularmente se a execução do plano está alinhada com os objetivos estratégicos da organização, né? Então, às vezes, a pessoa fica escolhendo, em vez de fazer o produto que preciso, para atender a demanda, a pessoa escolhe um produto que, no entendimento dela, é mais fácil, né? O que eles chamam de mais fácil é uma peça com tempo menor. Faça ajustes se houver mudanças nas prioridades estratégicas. Outro ponto é relatórios e avaliação de desempenho. Estabeleça indicadores-chave de desempenho, né? São estoque em processo, lead time, eficiência, nível de qualidade, etc. E relatórios para avaliar o sucesso da execução. Analise os resultados diariamente e ajuste as estratégias conforme necessário, né? Aqui vem um outro ponto, né? Quem trabalha de célula de produção com pequenas quantidades, entra também alguns conceitos de meta de entrada, meta de saída, né? A forma de dividir as operações é diferente. Quem trabalha com grandes quantidades normalmente bota todo mundo de manhã para tirar as peças que estão no processo e à tarde começa a entrar alguma referência do dia seguinte, né? Isso não vai funcionar com pequenos lotes e nem com grandes lotes, né? Você acaba todos os dias, um dia produz, o outro não produz. Então, isso é uma metodologia que precisa ser revista.
mas que a gente encontra bastante supervisor que ainda trabalha dessa forma, e gestores que alimentam essa forma de trabalhar. Lembre-se de que a execução do planejamento operacional é um processo contínuo que requer liderança eficaz, comunicação aberta, adaptação a mudanças. Manter um foco constante nos objetivos e aprender com os resultados são elementos essenciais para o sucesso a longo prazo. Então, isso é muito importante, manter o foco constante no objetivo. Quando encontrar, a pessoa acha que quando eu faço um planejamento não vai ter mais problema. Vai sim, vai ter problema. A máquina que não estava, que estavam contando com ela quebra, pessoas adoecem, pessoas não rendem o esperado. Então, aí nessa hora acha que o planejamento não serviu de nada. Isso é o que eu mais vejo acontecer e ver as pessoas verbalizando isso para mim. Então, aí é um problema de cultura, falta a cultura da execução, né, que valoriza a execução eficaz, né, que não seja só aquela execução do chicote na mão, tá certo? E isso também já passou, mas ainda tem muita gente que gosta de... A SA Consultoria tem ferramentas para planejamento operacional que são ajustados conforme as características da sua empresa. Exemplo, setor de corte, produção, equipamento, etc. É nesses pontos que a SA Consultoria Industrial realiza parte do seu trabalho de consultoria nas empresas, implementando as ferramentas Lean, como também a filosofia de trabalho Lean, identificando os desperdícios, trabalhando junto com a equipe da empresa para reduzir esses desperdícios. Isso aqui é um dos diferenciais dessa consultoria. Nós somos uma consultoria de ação. A gente faz o nosso trabalho junto com a equipe, dentro dos setores, dentro dos processos, dentro do Gemba, né, para poder ajustar com a equipe os desperdícios, né, que estão ocorrendo, para melhorar a eficiência, etc. Isso é parte da gestão sistêmica da área industrial. Quer ver mais sobre planejamento operacional funcionando na sua empresa? Marque uma visita para conhecer melhor a nossa capacidade técnica. Apresentamos uma proposta para realizar esse trabalho ou outros mais na área industrial. Aqui tem nosso telefone de contatos, tanto o meu como da Magna Mota. Mais informações você pode procurar no Instagram, no nosso site e no canal de YouTube. Bom, pessoal, não esqueça de deixar o seu like aí e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.